Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, vamos à última aula da Via Purgativa. Hoje trataremos sobre o escrúpulo, mas antes de continuar a aula, rezem por mim, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Que mais? Vejam os lançamentos de nossa loja na descrição. Se você se sente inspirado, generoso, pode deixar uma doação no Pix aí embaixo na descrição. Mas lembrando que esse curso e sempre será gratuito. Hoje então falarei do escrúpulo e será a última aula concernente à via purgativa, que é predominantemente ascética. Depois passarei ao tratado da oração e seus graus. Decidi colocar esta aula aqui por alguns motivos. O primeiro deles é que é conveniente ao assunto, porque na via purgativa, na ascética, tratamos das tentações no geral. Embora pudéssemos estabelecer um capítulo de tentação para cada via, porque cada etapa tem suas tentações próprias, não é que a pessoa passa da via purgativa e nunca mais vai ser tentada. Muito pelo contrário, vai ter tentações ainda piores, mas nesse sentido de mortificação, de ascese, poderíamos colocar aqui todos os tipos de tentações. Em segundo lugar, aproveitar o gancho em relação à noite escura de São João da Cruz, que também fala do escrúpulo, né? Promove escrúpulos na alma. É comum nessa provação a pessoa sentir esse sintoma. O tema é de muita atualidade, pois parece ter havido uma explosão de escrupulosidade no Brasil nos últimos anos. E para piorar, creio que o conteúdo sobre esse tema tem algumas falhas. Há muito conteúdo interessante, penso sobretudo na internet, se bem que também os livros, mesmo os clássicos, poderiam ser atualizados quanto à casuística, a novas situações sociais e psicológicas, que vamos até tratar daqui a pouco. Então, creio que não houve um entendimento, no geral, muito bom sobre essa difusão do escrúpulo. É importante para mim notar em primeiro lugar que as causas do escrúpulo são múltiplas, ao passo que nesses vídeos, claro, nos tratados são mostradas todas as causas de escrúpulo, todas as espécies. Mas nesses conteúdos de internet aí muitas vezes só se fala de uma ou outra causa, reduzindo tudo à ansiedade, mais especialmente ao toque. Haveria um toque religioso. O transtorno obsessivo compulsivo é uma espécie de transtorno de ansiedade e o escrúpulo seria reduzido a ele. Às vezes também a soberba, e também já vi um conteúdo, uma vez a pessoa associava, ou melhor, identificava o escrupuloso ao fariseu. Talvez seja correto dizer que todos os fariseus são escrupulosos, mas nem todos os escrupulosos são fariseus. Isso já é um grande problema para a gente encontrar a cura do escrupuloso. Já começar a julgá-lo como fariseu já é um erro pode ser um erro muito grande, pode realmente afundar a vida espiritual da pessoa. Então, muito cuidado.
Então eu creio que seja muito importante falar das diversas causas para então é, o diretor espiritual, sobretudo, tomar a decisão mais acertada. A pessoa também, é claro, né, nem sempre é fácil achar um diretor espiritual, mas a própria pessoa analisar o seu caso. Claro, a causa que o seu diretor apontar, confia. Como vai ficar claro daqui a pouco, o melhor remédio para o escrúpulo é a obediência. Inclusive, a obediência faz crescer muito na vida espiritual. E esse é o principal remédio, mas há outros aspectos também. Que mais? E também há questões sociais no Brasil. Infelizmente, temos uma tendência muito grande ao laxismo. Vai ficar mais claro já já o que significa esse termo, mas uma primeira aproximação seria dizer que o laxismo é a ideia que considera que nada é pecado, ou que é muito improvável que as coisas sejam pecado. Então, pessoas que buscam aprofundamento na fé, principalmente aqui no Brasil, são confundidas com escrupulosas, o que é mais uma coisa que atrapalha a cura de quem é escrupuloso. E a pessoa pode ser realmente escrupulosa, mas por causa dessa onda de laxismo, a pessoa quer compensar o que as outras pessoas não estudaram, enfim, né? Compensar quanto o que outras pessoas deixaram de fazer devido ao laxismo. Também houve muitas conversões no Brasil, acho importante notar isso. Graças à internet, as pessoas estão se aprofundando mais sobre a fé. E é normal em períodos fortes de conversão, inclusive a noite escura é um caso, é uma guinada psicológica, como diz o Beato Maria Eugênio. Nessa mudança de chave, então, nesse período intenso, pela presença de Deus mesmo, a pessoa sente escrúpulos, isso é negligenciado muitas vezes. Então pode ser a ação de Deus, né? Não vou entrar no mérito, seria uma questão mais difícil se Deus é propriamente causa ou se é só ocasião. Se poderíamos atribuir o escrúpulo a Deus em sentido estrito. Não vou entrar nisso. E quais são as possíveis causas? Daqui a pouco vamos nos aprofundar, mas só para ter uma noção geral. São 3 espécies, ou gêneros, porque tem espécies dentro de uma delas, pelo menos, que é o naturais, que pode se dividir, eu dividiria até em 3, que seriam as causas psicológicas. Pode ser ansiedade, sim, é possível. Morais, e morais poderíamos dividir em voluntárias e involuntárias. Pode ser escolha da pessoa ou não, se bem que a tendência é que a matéria possa ser a mesma dos dois, né? Seria uma questão apenas do ato ser voluntário ou não, porque a pessoa pode receber aquilo, né, pela educação, pelo ambiente, sem ter controle daquilo, então não seria de responsabilidade dela. E a outra grande espécie seria preternatural, ou seja, a tentação do demônio. É possível. E como já falamos, Deus, a mais surpreendente de todas, que, que pode ocorrer sim na vida espiritual. Então, e como já falei, o principal remédio é a obediência ao diretor espiritual. Mas o que é o escrúpulo?
o principal livro dessa aula será Teologia Moral para Seglares, de Antônio Royo Marim, lá mais ou menos nas 200 primeiras páginas ele trata da consciência, esse tipo de coisa, e vai tratar da consciência escrupulosa. Noção, a palavra escrúpulo vem do latim scrupus, que significa pedrinha. Se designava com essa expressão um peso pequeníssimo que só fazia oscilar balanças muito finas e sensíveis, como as que se empregam em farmácia. Por extensão, se passou ao terreno moral para designar um tipo de consciência que se deixa vencer por razões fúteis e sem consistência alguma. Nesse sentido, pode definir-se a consciência escrupulosa, dizendo que insuficientes e fúteis motivos, dizendo que por insuficientes e fúteis motivos se crê que há pecado onde não há, e que é grave o que só é leve. Distingue-se da consciência delicada, em que essa também se estende aos mínimos detalhes, mas com serenidade e verdade, e da errônea, na qual esta se emite um juízo falso, mais firme, enquanto que a escrupulosa flutua continuamente sem chegar a um juízo estável. Então aqui já vem um detalhe muito importante, que é uma causa constante de confusão entre as pessoas, que é a consciência escrupulosa ser confundida com a consciência errônea e com a consciência delicada. A consciência delicada, na verdade, é o nosso ideal. Realmente devemos ser detalhistas e minuciosos quanto à vida em Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas e devemos fazer tudo para Ele. Mas a consciência delicada não perde a sua serenidade. Sabe distinguir bem o que é pecado ou não, tem a firmeza e julga com a verdade, né? Como falou aí, com critérios razoáveis. Já a consciência errônea, aí qual que é a causa de confusão? O rigorismo. O escrúpulo não é o rigor. A pessoa pode ter aderido a uma opinião mais rigorosa, mas seguindo a própria consciência. Ao fim do escrúpulo, sobre o que como combatê-lo, suas causas, esse tipo de coisa, vamos falar dos sistemas de consciência, um pouco desse tipo de coisa, né, que está envolvida com o nosso tema, e sobre a consciência no geral, né? E devemos formar nossa consciência pelo estudo, né, dos grandes autores, e eventualmente podemos aderir a uma opinião mais rigorosa e até mesmo errada. Claro, rigoroso aqui nesse sentido estaria supondo algo mais duro do que realmente neste contexto aqui. Mas a pessoa aderiu a essa opinião por fruto de estudo ou por seguir seu diretor também, enfim, seguir alguma autoridade legítima. Então aí não há escrúpulo. É importante distinguir isso daí, né? Que mesmo que a pessoa esteja errada, ela está seguindo a sua consciência com razoabilidade. No geral, devemos seguir as opiniões mais seguras dos grandes autores, teólogos, do magistério da igreja, das autoridades no sentido de padres próximos a gente, de leigos bem instruídos, e aí vamos formando nossa consciência. E não é escrúpulo, como eu já disse, ter uma opinião mais dura.
O remédio para isso é mostrar que a opinião em contrário é mais sólida, tem mais fundamento do que a opinião da pessoa. São remédios, portanto, diferentes do escrúpulo. Porque a pessoa já está provavelmente seguindo um diretor espiritual ali, é, foi formado por ele, tá obedecendo alguém. Então não é questão de escrúpulo, é um outro problema. Então o escrúpulo se distingue dos dois, ele tende a ser flutuante, inseguro, e com bases pouco sólidas. Então a pessoa tem suspeitas remotíssimas de que algo é pecado e fica com medo de efetuar aquela ação. É diferente de quando você se forma bem e, sei lá, você viu que em Santo Tomás aquilo é pecado. Então Santo Tomás disse, aí já é outra história. Você não pode simplesmente ignorar que o santo diz, sem mais. Claro, às vezes o magistério disse outra coisa, um outro teólogo mais recente e santo, um Santo Afonso, um São Roberto Bellarmino, pode ter estudado mais a fundo a questão que Santo Tomás. Então aí sim, você discorda de Santo Tomás, né? Para dar um exemplo. Mas caso contrário, é uma opinião sólida. E a pessoa tem o direito de segui-lo, aliás, deve segui-lo até que se ache algo melhor, né? Até que se ache uma opinião mais bem fundada. Claro, falamos mais de probabilidade extrínseca, há também a probabilidade intrínseca. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Isso foi muito tratado por Aristóteles nos tópicos. Lá tem uma lista gigante, aí, talvez mais de 200 ou 300 tópicos, que seriam como que os raciocínios prováveis. Até falei que ia fazer um vídeo sobre isso, que na Suma Teológica as objeções que Santo Tomás traz são tiradas desses tópicos, né? Bom, achei fácil aqui, né? Tem lá no Manual do Cardeal Ceferino, Filosofia Fundamental, o primeiro volume. Então, os escolásticos reduziram o número de 10 a esses 300 tópicos. A causes, então, por suas causas, ab effecto, por causa do efeito, a subjecto, que diz respeito às propriedades ou acidentes pela condição do sujeito em que existem, pela definição, quando nos servimos da definição do predicado do sujeito para provar sua conexão ou repugnância, pela divisão, quando tomando por meio o todo provamos algo acerca de suas partes ou inferimos o todo da enumeração de suas partes. A contrariis, quando da afirmação ou negação de um contrário inferimos algo acerca do outro. Ad quando se toma o argumento para provar alguma coisa da família, lugar, tempo, pessoas ou outras circunstâncias ou condições da mesma. A simile, quando nos servimos da semelhança ou analogia para provar algo. Ab autoritate, quando se prova alguma coisa pelo testemunho dos peritos naquela matéria. O padre Eduardo Hugon traz essa lista também. Acho que é a mesma lista aqui do Cardeal Ceferino. O PDF dele é mais difícil de consultar, até por isso não o tomei dele. Acho que ele reduzia ainda a 3, era pela autoridade, pela analogia, e não lembro o terceiro agora, me perdoem isso. Mas enfim, esses são os 10 tópicos no geral. É importante lembrar que são fundamentos prováveis.
Há os extrínsecos também, né? Como da autoridade aqui, né? Esse daí é o argumento de probabilidade mais comum, né? Mais fácil de entender. Mas há outros casos também, né? Da definição, pode parecer que seria um argumento apodítico, certo? Mas a definição é mais no sentido descritivo, nominativo, do sentido da palavra, não da descrição lógica do conceito ali já bonitinho. Então é uma inferência apenas provável. É claro, né, não precisa saber de tudo isso, né, o leigo quando vai tomar suas decisões morais, mas pode ajudar. Aliás, não sei nem se os teólogos morais no geral lembram dessas coisas aqui conscientemente, claro, às vezes provavelmente estudaram um pouco aí dos tópicos de Aristóteles, mas enfim, né, porque também pode ser desenvolvida a obsessão de raciocinar tudo de maneira muito, como posso dizer, né, meticulosa. Aí a pessoa passaria de uma ansiedade a outra. Isso daqui é uma ferramenta, claro, muitas vezes distinguimos pelo bom senso, mas, enfim, é uma ferramenta isso daqui, né? É importante saber se você é um teólogo, é mais útil ter esses tópicos aqui para saber como auferir, como julgar a probabilidade de uma sentença. Então, tudo isso para dizer, é, para falar de que o escrupuloso teme o pecado sem fundamento sólido. Então, ele, por razões muito remotas é, e de pouca probabilidade, ele acaba julgando que algo é pecado ou mesmo pecado grave. Um critério interessante é ver o que as pessoas prudentes fazem, né? Então é muito uma questão de imitação, ver qual que é o costume é, daquela, daquele problema, né? O que as pessoas estão praticando quanto a isso. Agora vamos às causas. É, o, não, vamos ver os efeitos. Podem prejudicar o corpo, a pessoa vai ficando cansada, ansiosa. O escrúpulo pode ser causado pela ansiedade, mas ele pode causar ansiedade também. Aí é o famoso círculo vicioso. Prejudica a alma, impede a entrega ao serviço de Deus e pode atrapalhar até mesmo a perfeição. Aliás, com frequência atrapalha o caminho de perfeição. Então a pessoa pode até conseguir fugir dos pecados, mas isso de cair em pecado grave, mas ela também fica medíocre e deixa de evoluir na santidade. São os dois efeitos. Agora eu voltei ao Royo Marim. Não vou ler tão detalhadamente, vou comentar os tópicos que ele lista. Remédios, ele fala que tem que saber a causa. Isso é muito importante porque cada causa tem o seu remédio específico. Se bem que no geral a obediência funciona para todos. Então, quando um efeito é permissão de Deus. Lembrando, não vou entrar na questão se é causado por Deus ou se é só permitido por Ele. Isso daí é uma questão secundária. É, podemos dizer que permitido por Deus, se você se sente inseguro de dizer que é causado por Deus. E seria permitido tendo em vista a purificação da alma. Então, muito comum, aliás, como eu falei, né, é muito comum o escrúpulo em momentos de forte conversão da pessoa, né? A noite escura dos sentidos é uma fase de grande purificação da pessoa quanto
aos apegos sensíveis, à noite escura da alma, de apegos espirituais. Precisa vir a purificação passiva de Deus, mas também na conversão. E a pessoa, sei lá, era ateia e de repente vira católica. Então é muito comum vir o escrúpulo. E aqui já tem um ponto que muitas vezes é passado por alto, que na nossa sociedade, nos últimos 10 anos, graças a Deus, muitas pessoas se converteram à igreja e pessoas que viviam ignorando a Deus, que eram católicas, ditas de IBGE, passaram a buscar viver mais plenamente a vida católica. É normal, então, no início da caminhada, sentir escrúpulo. E é importante avaliar o grau dos escrúpulos, porque isso daí já é um outro ponto também que não é bem distinguido no conteúdo sobre escrúpulo. Há vários e vários graus, desde os mais leves até os mais graves. A pessoa pode ser tentada a se desesperar de Deus, a abandonar a fé e até mesmo, o Royo Marin diz aqui, a praticar o suicídio. Então pode chegar a situações bem graves. Por outro lado, em grau leve, eu não achei a citação aqui, mas o Royo Marin diz que das espécies de consciência depois da delicada, vamos ver isso daí já já, a escrupulosa é a melhorzinha. É uma consciência viciosa, mas é o mal menor de todas. Claro, devemos buscar a consciência delicada, que é virtuosa, sem cair em escrúpulo, mas entre a consciência laxa, a relaxada, que para ela nada é pecado, e a consciência escrupulosa, é melhor tender a um leve escrúpulo. Mas claro, né, depende do grau também, né? Tem graus de laxismo também, graus de escrúpulo, como falei, depende muito da situação. Mas a princípio é melhor pender um pouco mais para o escrúpulo. Porque a pessoa tenderá a fugir do pecado e se manter mais observante na lei de Deus. Então, aí já é um ponto prático muito interessante, porque para algumas pessoas o escrúpulo virou o maior dos males e qualquer sinal de escrúpulo já devemos combatê-lo. Não, o escrúpulo, como está sendo dito aqui, né, pode ser permitido por Deus, principalmente em fases de conversão. Santo Afonso, num livro, diz, eu não achei agora, eu tinha lido há um tempo atrás, mas enfim, diz que os escrúpulos podem ser úteis. Claro, ele também diz a seguir, na mesma perícope, no mesmo trecho, que também é um impeditivo para a perfeição, mas o escrúpulo pode servir de mola propulsora para uma conversão mais rápida. São Francisco de Sales, salvo engano, diz o mesmo, algo bem semelhante. A pessoa pode se converter mais rapidamente, porque mesmo que venham efeitos colaterais, como certa ansiedade, a pessoa se concentra mais ali em estudar a moral, os mandamentos de Deus, e pode ser útil, pelo menos momentaneamente. Claro, quando a coisa fica grave, a pessoa começa a ser tentada com o desespero, até com suicídio, pode ser o caso. Então é melhor agirmos com bastante energia contra o escrúpulo. Santo Afonso, na Teologia Moral, salvo engano, eu li há algum tempo o primeiro volume do Tratado das Leis, que fala da consciência, aliás, Tratado da Consciência e depois vem o das Leis, que fala das consciências. Às vezes, se a pessoa está sendo tentada ao desespero ali, você pode tomar uma medida mais
enérgica, com escrupuloso, assim, né? Claro, né? Muito da prudência ali, né? É difícil dizer um momento justo. Claro, o ideal é tomar a confiança do escrupuloso, mas às vezes ser até agressivo com ele se a coisa está ganhando proporções muito graves aí, né? Ser bem enérgico mesmo. Então, obedecer a um diretor, renunciar às próprias luzes, mesmo que lhe pareça ver claro o contrário do que o diretor lhe manda, humilhar-se na presença de Deus e unir seus sofrimentos morais ao de Jesus e Maria para a salvação das almas. E a tendência é que isso dure pouco tempo, né? É muito raro que dure muito. E claro, isso daí varia muito, né? No tema da noite escura, há casos de santos que ficaram por anos nessa situação, mas no da conversão, acho que é natural a pessoa ter um período de conversão ali de 1 a 2 anos, no qual ela vai acabar fatalmente sentindo mais escrúpulo, mais ansiedade. Então, nessa situação, não se preocupar no geral no escrúpulo, só se, como eu falei, ganhar proporções maiores. Porque a pessoa, nessa situação aí da conversão, realmente viveu por muito tempo longe da lei de Deus. Mesmo que não tivesse consciência, ela tá começando a se inteirar agora da, da lei de Deus, dos mandamentos. Então, acho exagerada essa cruzada contra o escrúpulo. É um, é um, como falei, a depender do grau, é algo relativamente normal e tranquilo. Separei um texto aqui, eu estava pesquisando, é, eu fiz esse texto aqui, está no meu Facebook, acho que eu vou deixar na descrição, mas eu estava lendo o livro A Ciência da Cruz, de Santa Teresa Benedita da Cruz, e é um livro comentando São João da Cruz, especialmente a noite escura da alma. Ela vai falar basicamente as mesmas coisas que o nosso doutor místico falou, e se Deus o permitir, creio que essa Santa Teresa Benedita da Cruz vai ser doutora um dia, né? Quem sabe? Rezemos para isso, é realmente uma grande santa da igreja. Então, 3 são sinais de noite escura. Que a alma não encontra gosto nas criaturas, não tem mais gosto por nada. Vamos falar já já das causas naturais, isso daí pode ser confundido com depressão, que geralmente pensam muito em Deus, mas de maneira dolorosa, como se não o servisse, se não consegue mais rezar como antes. No caso, como falamos na aula passada, a pessoa não consegue mais meditar. Tinha a prática da meditação e agora só consegue estar numa presença geral de Deus. E a santa, eu pensei que ia estar o trecho aqui, né? Eu não acabei não pegando, mas ela fala explicitamente de escrúpulo no livro dela. São João da Cruz descreve um fenômeno muito parecido com o escrúpulo, mas não fica claro se ele, pelo menos explicitamente, poderia ser desafiada essa interpretação de que era escrúpulo. Mas temos a nossa grande santa aqui que, em um trecho, diz que é comum mesmo ter escrúpulo na noite escura. E realmente a pessoa fica insegura, é realmente uma mudança de chave na alma, guinada psicológica do Beato Maria Eugênio, e é muito comum sentir escrúpulo nessa etapa. Isso daí serve para as 2 noites, e também o remédio é seguir o diretor espiritual. Isso vai dar fazer esse sacrifício da vontade, vai dar méritos para a pessoa e ela vai
é subir na vida espiritual. Quando procede de ação diabólica, desprezar as sugestões do inimigo, tranquilizar-se, humilhar-se e obedecer cegamente ao diretor. Aqui tá, o Voltaire, Oro e o Marin tá falando dos remédios. Bom, na prática são remédios bem semelhantes. Talvez nem compense muito discernir se é do diabo ou não, isso pode causar ainda mais ansiedade à pessoa, mas se a pessoa tiver convicção de que é do diabo, com fundamentos, claro, e não conseguir se livrar desse pensamento, lembrar que a única coisa que devemos temer é o pecado. Se o demônio nos ataca, ele não pode nos fazer nada, ele não pode nos forçar a querer o que não queremos. Então, se somos tementes a Deus, se estamos no caminho do Senhor, devemos manter a nossa paz. E os escrúpulos diabólicos têm uma certa diferença, claro, não, é difícil distinguir, mas geralmente o demônio põe escrúpulo em coisas religiosas. Ele quer colocar escrúpulo nas boas práticas, justamente porque se você as faz, isso vai impedir sua ação no mundo. Então, rezar o rosário, vai começar a vir a tentação sobre se não é idolatria a Maria, se não são vãs repetições, aquelas objeções protestantes. Às vezes você é católico convicto e começam a surgir essas tentações aí, né? Porque o demônio morre de medo do rosário. Então esse daí seria um exemplo. Claro, o demônio também pode, e aí é difícil distinguir, colocar escrúpulo exagerando no zelo, assim, às vezes até em boas práticas. Ao caso de Santa Catarina de Bolonha, tem lá o livro As Sete Armas Espirituais. Não lembro agora exatamente como foi, mas ela teve uma aparição diabólica do demônio que se fingia ser o crucificado e colocou um grande escrúpulo nela quanto à obediência. Não lembro agora como é que foi essa tentação, talvez eu não devesse ter lembrado se fosse para contar a história pela metade. Bom, eu até dei uma pausa, dei uma pesquisada aí para garantir. Eu acho que o livro, na verdade, não achei aqui fácil. Eu acho que o livro era realmente obscuro nesse ponto. Eu acho que a minha interpretação, acho que eu li isso daí também, a interpretação em algum tratado da vida espiritual, que aí a obediência, primeiro que em Santa Catarina de Bolonha, nessa tentação, havia sempre o medo de estar cometendo pecado mortal. A obediência ao superior do religioso, do voto de obediência, depende muito da matéria, né? Então, se for matéria parva ali na desobediência, claro, sem o desprezo, porque o desprezo torna grave, mas em matéria parva ali não é pecado grave, e também na teologia da obediência há alguns detalhes ali, né? Por exemplo, você é obrigado, no geral, a obedecer a ordem manifesta do superior, não aqueles desejos mais remotos e recônditos do coração. Enfim, uma pessoa... Claro, isso daí, tentar seguir o espírito do superior, às vezes, né, algo virtuoso, mas para o voto da obediência e até para a virtude da obediência no geral, não é preciso chegar a tanto. Então, esperar a promulgação do superior, pelo menos, né? Então, acho que foi nesse sentido a tentação dela, realmente era algo obscuro.
E, e esse livro de Santa Catarina de Bolonha era uma coisa interessante dele era que o demônio poderia tentar, mesmo com coisas boas, enfim, né? Mas de um modo desordenado, exagerando muito aí, né? Que nem eu falei, né? Deus, os justos limites aí da obediência. Não ficar com temor de pecar gravemente por coisa que o superior nem falou, sobre a qual nunca se manifestou, em coisas pequenas também. Então aí, obviamente, há uma desordem. Então vamos, depois de tratar do escrúpulo quanto ao demônio, tratar quanto a... Estou procurando aqui o livro. Quando procedem das causas puramente naturais. Royo Marinho diz que se refere a 95% dos casos. Claro, isso daí é da prudência dele, né? Respeitar o grande teólogo. Não sei se é santo, quem sabe um dia não consigam levar adiante uma causa de beatificação, né? Enfim, foi um homem muito piedoso e bom. Mas, enfim, isso pode mudar e talvez tenha mudado um pouco, sim, né? Como eu falei, um grande fator de diferença nos nossos dias é que, graças a Deus, tivemos muitas conversões. Conversões em um sentido mais amplo, às vezes a pessoa era católica, já professava a fé, mas passou a seguir seriamente. Então, talvez haja mais casos de escrúpulo movido pela permissão divina. Então, fisiológico, é, aqui muito importante, né? Como eu já falei em aulas passadas, nos nossos dias nos cansamos muito com o computador. Isso daqui cansa mais do que parece, principalmente que há práticas como colocar o vídeo na velocidade 2. Isso daí parece que você toma um tiro no cérebro depois de muito tempo assistindo conteúdo na velocidade 2. Assistir sem parar, sem dar uma pausa. Ver muito conteúdo antes de dormir, isso atrapalha o sono. Prejudicar também o horário de sono, que hoje em dia se tornou mais comum. As pessoas não estão dormindo 8 horas. E então evitar ter esse sono aí, às vezes picado. Eu mesmo tive um hábito horrível na faculdade que eu fiz. Eu dormia tipo 3 períodos de 2 ou 3 horas. No total era 8 horas, mas era um sono picado aí. E isso daí realmente me fez bastante mal. E consumindo muito conteúdo antes de dormir, aí você descansa menos, seu cérebro dorme, mas dorme agitado. Evitar o excesso de trabalho. Como eu falei, né, estamos nos adaptando agora ao computador. Antigamente a questão da fadiga física, mas eu acho que o computador cansa muito mais do que parece. No trabalho manual, claro, você cansa ali o corpo, mas sua mente não pensa muito, é mais manual, mecânico. Realmente cansa menos do que parece. Evitar muito barulho, o barulho cansa também. Ficar escutando música e a pessoa pensa que isso não gasta energia, mas gasta. Evitar. Uh, Como chama? Entretenimentos muito fortes. O Royo Marinho até fala que. Fala, na verdade, na parte do psicológico, né? Mas há entretenimentos mesmo mentais tão fortes que chegam a prejudicar o físico. Então ele fala até de xadrez, mas de vários outros entretenimentos. Os jogos hoje são muito absorventes.
os videogames têm gráficos até um pouco cansativos aí, né? Eu sou daquele. Eu não jogo mais videogame há anos. Eu acho que há coisas mais importantes a se fazer. E também é caro, tem esse problema também. Mas eu preferia o 2D ao 3D. O 3D também, muita informação e eu vejo alguns vídeos de jogos hoje em dia para saber como anda a cultura em geral, não que seja realmente do meu interesse profundo esse tipo de coisa. Eu vejo um monte de explosão, brilho, barulho. Isso daí, se a gente colocar na conta do lápis, é um gasto de energia que seria melhor utilizar em outro lugar. O exercício. O que mais? O exercício físico é importante para melhorar a capacidade de oxigenação do cérebro e combater até a depressão, ansiedade, né? Muito importante. Evitar emoções fortes também, né? Se afastar de pessoas brigonas, enfim, situações de estresse. Bom, o teólogo dividiu em psicológico e fisiológico. Eu tinha dividido de outro modo as naturais, que aí no caso seriam as psicológicas em sentido amplo, levando em consideração o corpo, e as morais, que seriam mais também ligadas às virtudes, né? Porque é muito difícil saber quando começa um e termina outro, né? Do fisiológico e do psicológico. Mas enfim, vamos a um ponto que de certa maneira é original. Aliás, realmente é original aqui da minha aula. Isso tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom, talvez eu esteja fazendo o conhecimento avançar. E o ponto negativo é que é algo duvidoso. Mas eu tento consultar alguns psicólogos e estudar um pouquinho sobre o tema, né? Então, tratar dos transtornos e neurodivergências quanto ao escrúpulo. Então, o primeiro de todos, o mais óbvio, é a ansiedade. Vários tipos de ansiedade, na verdade, mas especialmente o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a pessoa tem uma obsessão, uma ideia fixa e tem um comportamento, uma resposta para aquilo, que é a compulsão. Então a pessoa vem o pensamento na cabeça, né, do escrúpulo, pensando, nossa, aquilo é pecado, sei lá, ficar de pé na missa fora de horas, sei lá, uma coisa boba dessa. Aí a pessoa começa a vir aquele pensamento, vem a obsessão e como compulsão confessa. Então a confissão deixa de não necessariamente deixa, mas diminui o valor sacramental aí, né? A questão mais propriamente espiritual e passa a ser buscada meramente pela consolação sensível ali, né? Então pode em alguns casos virar uma compulsão. Eu dei um exemplo bem bobo, mas pode acontecer em várias matérias. A ansiedade, no geral, tem essa característica de nublar um pouco o pensamento e fazer que a pessoa venha um turbilhão de coisas, né? E passe a ficar mais averiguacionista. Poderia falar verificacionista, mas ia confundir com aquela corrente epistemológica. Então a pessoa quer ficar conferindo aquilo lá para se sentir segura. Então a pessoa passa a sentir um medo desordenado e precisa verificar aquilo a todo instante para se sentir segura. E aí é uma possível causa natural do escrúpulo. Depressão é possível,
os pensamentos negativos, a pessoa presume o mal das coisas com pouco fundamento. Isso também pode motivar o escrúpulo. A pessoa depressiva pode ser mais escrupulosa. Royo Marin, o livro dele, teve várias edições desse livro, até em várias décadas. Eu acho que a edição aqui, década de 70, 80, era outros termos. Ele também usava até alguns termos, acho que medievais, falava da melancolia, mas alguns modernos já menos usados, como acho que neurastenia. Acho que hoje em dia isso daí não é mais utilizado. Hoje se fala mais em transtornos psicológicos. Mas enfim, né, a depressão, ele fala de melancolia e a moral dessa citação toda é que seria um possível fundamento da depressão aqui, né? Então a pessoa pessimista presume o pior, e trabalhar isso também, né? É, quanto à ansiedade, né, buscar. Tem a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem interessante que pode se adaptar bem à fé católica, uma abordagem tomista de psicologia também. A TCC, terapia cognitivo-comportamental, muito eficaz em ansiedade e depressão, é bem testada cientificamente, tem padrão ouro, ou seja, realmente é muito bem avaliado nos critérios científicos. Claro, né? Se você está vendo esse curso, tem a formação escolástica, sabe que isso por si mesmo não necessariamente garante alguma coisa, né? Mas seja como for, também não tem por que duvidar gratuitamente, né? Às vezes eles acertam, né? Eu falei disso porque, enfim, né, há várias discussões epistemológicas ao problema do empirismo, da comunidade acadêmica. Algumas críticas podem ser feitas, mas mesmo assim é um bom sinal. Mas enfim, talvez eu não devesse ter entrado nesse aspecto aí. Mas enfim, continuemos a falar. Então você tem que identificar os gatilhos de ansiedade, e buscar cortá-los. Por exemplo, ignorar pensamentos. As pessoas às vezes prestam muita atenção aos pensamentos. Claro, é importante ter um equilíbrio e sim, Deus está observando nossos pensamentos, mas ter o seguinte em mente: se Deus está observando a gente, é, é porque Ele quer nos ajudar. E se vem os pensamentos feios, é, e se você não assentiu neles, fique tranquilo, aquilo vai ser ocasião de mérito. Então, se vem o pensamento, buscar rezar, se distrair, ordenar a sua ação a Deus, que Deus vai te conceder a graça de vencer aquela tentação. E não prestar muita atenção, realmente tentar relaxar, porque a pessoa, para combater o pensamento potencialmente pecaminoso, ela libera, às vezes até adrenalina, enfim, inicia um processo fisiológico assim muito agressivo e aquilo ali pode comprometê-la com o tempo. Claro, às vezes as tentações fortes em que isso é possível, mas pode se tornar um transtorno, pode virar um caso de transtorno de ansiedade, né? Usar com sabedoria aí, né? Às vezes é preciso ser enérgico mesmo e buscar um equilíbrio, né? Não se começar a ficar muito ansioso, tentar uma estratégia mais de ignorar. Da depressão, buscar ver as coisas com maior positividade, buscar as razões de você ver as coisas de maneira negativa, fugir dos autores muito negativos e pessimistas, lembrar mais da misericórdia de Deus. Isso vai diminuir o escrúpulo. O autismo
tem algumas características, né? O hiperfoco, a pessoa se concentra muito sobre um tema, e pessoa autista tem, no geral, baixa flexibilidade cognitiva. Então ela se prende ao tema e fica naquilo. Claro, isso não é uma causa imediata do escrúpulo, mas pode fazer que a pessoa propenda a ele. E além de tudo, a pessoa autista eh, ela tende a ter gostos específicos e diferentes. Isso pode causar um estresse social, e até na direção espiritual, porque as pessoas não vão saber ajudá-la. Esse hiperfoco aí, claro, é difícil saber o que vai virar. Pode virar escrúpulo, pode virar até laxismo, é possível. Pode ser uma mola propulsora para a pessoa estudar bem. Os autistas, algumas pessoas tentam ver vantagens no autismo e dizem que autistas são pessoas mais determinadas, de maior rotina, e que isso pode ser positivo. Então, isso seria uma coisa, pode ser usada para o bem, para a pessoa estudar mais a moral, mas pode virar escrúpulo, né? E aí entra o discernimento, né, do diretor espiritual, das pessoas ao redor para dar o apoio, porque às vezes a pessoa tem um hiperfoco naquilo e não pela ansiedade. Claro, quem é autista tende mais a se tornar ansioso, então aí tem que haver muita prudência, né, para julgar qual que é a real situação. Se aquilo já virou um escrúpulo ou se é um hiperfoco como qualquer outro, talvez até saudável. E também ter compreensão que a pessoa não está sintonizada com as outras, ela tem gostos peculiares, ela vai se preocupar com questões que outras não se preocupam. E talvez até, claro, né, é uma hipótese, pode desenvolver o farisaísmo, a pessoa pode se preocupar muito com coisas pequenas e que as outras, para as quais as outras pessoas não ligam, mas deixar passar coisas bem graves e importantes. Não, eu acho que é comum para várias situações, inclusive para pessoas comuns que estão cansadas, o shutdown ou mesmo o meltdown. A pessoa fica tão cansada que enfim, pode ser um momento de perder a liberdade suficiente para pecar. O autista também tem dispraxia, um pouco desajeitado, pode pensar uma coisa e fazer outra. E também tem a alexithymia, que é a dificuldade de interpretar os próprios pensamentos. Isso também é um fator que pode levar ao escrúpulo. A pessoa tem o pensamento intrusivo de pecado, e não sabe discernir como se sentiu em relação àquilo. E aquilo pode gerar um estresse. A pessoa pode começar a se perguntar: mas será que eu pequei ou não? Então, tentar levar um diretor espiritual ou um psicólogo. Há psicólogos católicos bons hoje em dia, graças a Deus, que sabem lidar com o escrúpulo, de criar estratégias para lidar com isso. Estou passando as possibilidades no geral, mas aí há a questão de como será tratado na prática. Às vezes a pessoa tem apagões tão grandes, pode ser do cansaço, isso daí pode acontecer com qualquer um, mas com o autista é mais comum. Há um cansaço muito grande, assim, a pessoa tem o shutdown, a pessoa apaga em público, assim, começa a falar uma besteira. Às vezes pode ter perdido toda a liberdade necessária para haver pecado. É uma hipótese, tem que tratar isso com o diretor espiritual. O TDAH, até interessante que 50% das pessoas com TDAH têm autismo e 80% das pessoas com autismo têm TDAH. Então é a comorbidade mais comum, inclusive até a hipótese de fazerem parte de um mesmo gênero de transtornos.
Mas aqui no nosso caso do escrúpulo, a pessoa com TDAH, ela, por ser mais impulsiva, pode desenvolver, é mais propensa também à ansiedade e depressão do que uma pessoa neurotípica, uma pessoa que não tem nenhum transtorno, mas pode ter esse fator também, né? A pessoa, por ter uma hiperatividade mental, acabar desenvolvendo escrúpulo com maior facilidade. É interessante, então, apresentar isso também ao diretor espiritual e quem for o psicólogo aí, enfim, diretor espiritual, colocar isso na equação. Superdotado não é um transtorno, mas hoje em dia no Brasil vem se crescendo o conhecimento sobre essa situação, porque a pessoa superdotada ela tem um interesse maior em estudo, ela se concentra mais nas coisas e as outras pessoas podem não entender. E no Brasil não sabemos lidar com nossos gênios, com as nossas pessoas superdotadas. Infelizmente a pessoa usa seu talento aí, né? Não é uma graça de Deus no sentido sobrenatural, né? Mas é um dom de Deus ser superdotado. Mas infelizmente esse talento é desperdiçado no Brasil, nós não sabemos dar um direcionamento para essas pessoas. E muitas vezes a pessoa gosta de estudar a lei da igreja, né, os mandamentos, porque inclusive é o que está na Sagrada Escritura, né? Quantos salmos e versículos não tem elogiando a lei de Deus como coisa boa, né? E da sua importância de se estudar. E as outras pessoas não entendem isso e a rotulam de escrupulosa. Contudo, infelizmente, o superdotado pode na prática desenvolver mais escrúpulo. O laxismo também, né? Aí ver o que acontece concretamente. Porque aí, o que acontece, né? Qual seria um dos fatores de motivação? Bom, primeiro, o interesse muito grande em leis. A pessoa vai querer fazer aquilo com excelência. Mas, em segundo lugar, a pessoa pode ver séries de causas muito longínquas. Então, sei lá, como se tudo tivesse um efeito borboleta, né? Efeito borboleta é uma imagem, uma brincadeira que criaram que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão pode criar um furacão aqui no Brasil. Para dizer o seguinte, né? Coisas pequenas podem ter efeitos muito grandes. Então a pessoa, sei lá, um exemplo bobo assim, né? Claro que há situações um pouco mais delicadas, mas o superdotado, assim como ele vê causas que outros não veem, poderia imaginar a seguinte situação: um que desenvolveu escrúpulo. Ah, eu posso pecar gravemente porque deixei uma moeda cair no chão na missa. Preciso voltar lá para lá o quanto antes, porque alguém pode tropeçar na moeda no meio da missa e derrubar um objeto consagrado a Deus, enfim, né? Essas causas muito longínquas, improváveis, sabe? O superdotado vai fazendo várias associações aí, pode ser uma bola de neve sem muito fundamento. A pessoa superdotada geralmente também tem uma imaginação, consegue imaginar melhor as coisas, né? Então, buscar simplificar aí, né? Não ir tão longe nas causas, né? E ver o que as outras pessoas estão fazendo no geral. E insisto, né? Obediência ao superior. O superdotado pode ser tentado a julgar que o padre é burro ou que tem menos conhecimento que ele. E o que pode até acontecer hoje em dia é porque de repente tivemos o advento da internet, tem uma explosão de dados aí, então a pessoa
da sua casa, e às vezes até um adolescente tem acesso, sei lá, à Suma Teológica, à Teologia Moral de Santo Afonso. Isso daí é uma coisa socialmente dura de se lidar, né? Mas pensar o seguinte: o padre tem graça de Estado e vale mais esse conhecimento sobrenatural do Estado do que o seu conhecimento físico, porque a superdotação sei lá, seu cérebro é mais eficiente, você que teve mais acesso a estudo, né? Mas o padre tem o caráter, né, da ordem, tem o sacramento ali, ele recebe graças especiais para te guiar, né? E o sacrifício da vontade é muito meritório, né? Então, se você é inteligente e obedece uma pessoa menos inteligente, seu mérito é muito maior. Lembrar também de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tinha visão beatífica, conhecimento infuso, pleno. A inteligência humana de nosso Senhor Jesus Cristo também era grande, né? Por ser sensível, sem pecado. Ele tinha uma inteligência muito penetrante, foi o homem mais inteligente, mesmo naturalmente, que já pisou na Terra, né? Mas como falei, todas as graças aí, visão beatífica, qualquer outra, tá faltando uma. Mas enfim, né? Conhecimento infuso. Então Jesus tinha tudo, e mesmo assim ele se subordinou a José, São José, a Nossa Senhora. Então, imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz São Francisco de Assis, quanto pior, melhor, justamente no contexto da obediência, né? Então, quanto pior, superior, melhor, porque aí tem mais mérito. Então, obedecer e buscar ver essa vantagem, né? Se você é inteligente, realmente é algo com o qual temos que lidar. Deveríamos ser mais capazes de lidar com isso, né? Como falei, não tem estrutura no Brasil. Então a pessoa inteligente usa seu talento para coisas mórbidas, mas mesmo assim buscar obedecer ao superior. É buscar simplificar também. Isso também serve para o autista, para todas as condições, mas o autista tende a criar coisas muito complexas no seu hiperfoco, né? Buscar essa simplicidade de alma, né? Então, se o superior falou, aceitar sem discutir, sem buscar as causas mais profundas, o Uroi Marinho até diz aqui, né? Se o escrúpulo tiver num nível considerável, obedecer cegamente o diretor espiritual, superior. Isso vai fazendo você curar o escrúpulo e ganhar muitos méritos. Então, falei da superdotação. Saber lidar com isso, às vezes a pessoa não. As pessoas ao redor vão achar estranho o seu interesse por discutir leis, vão pensar que é fruto do escrúpulo. Aceitar isso daí, né? Faz parte da cruz de cada dia. Cuidar, às vezes, com a possibilidade de laxismo também, porque aí a pessoa muito inteligente pode achar brechas na lei muito mais facilmente, né? Então há esse risco também, né, da pessoa acabar ficando preguiçosa e imoral. Aí tem que ver o que aconteceu concretamente. Então o Roy Marinho até diz em outro livro, talvez Teologia da Perfeição Cristã, não estou lembrado agora, que não, era acho que diz lá também, mas eu li mais recentemente no Grande Desconhecido, acho que foi no tópico do dom do conselho, que às vezes o especialista em teologia moral usa seu conhecimento para driblar, não uso esse termo, claro, mas para driblar os casos, né, e se favorecer, às vezes pode acontecer, né, então tomar cuidado, mas também vejo muitos superdotados ficando escrupulosos. Que mais? Bom, sobre as questões psicológicas aí,
há vários graus, geralmente as condições são divididas em leve, moderado e grave. No leve, geralmente, claro, né? Aí você consulte o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Não é necessário tomar medicação. Às vezes não é nem necessário fazer terapia. Basta a direção espiritual. Ou, claro, né? Às vezes você não acha ninguém aí no seu meio. Buscar estudar aí, né? Que nem estudar o Uro e o Marinho aqui, né? Não recomendo muito estudar teologia moral enquanto não se tiver prudência formada, enfim, né, pode criar escrúpulos, ou laxismo também, né, como falei, pode criar desvios, mas tem um certo cuidado, né? Mas talvez ler a primeira parte aqui, né, do Tratado da Consciência, que isso vai esclarecer bastante a mente, né? Mas em algumas situações mais graves, fazer terapia, como falei, a ATCC, terapia cognitivo-comportamental, com psicólogos católicos e, e se for grave, às vezes tomar medicação, remédios de ansiedade e depressão. Eu acho que é isso sobre a questão psicológica. Sobre causas morais, sobre questões de virtude aí, né? Pode vir da soberba, a pessoa querer ter o controle das coisas, avareza. Interessante notar que os fariseus. Não, eu ia falar uma coisa que não. Deixa pra lá. Não, acho que é até útil falar. Eles tinham uma. Que eu fiquei inseguro se os fariseus eram avarentos ou não, se buscavam ganhar dinheiro. Isso não está muito claro no Evangelho. Mas certamente eram pessoas que acumulavam conhecimento, honras, e então era uma avareza em sentido amplo, uma avareza mais espiritual. Ao menos essa avareza eles tinham. E a pessoa avarenta vai ficando inquieta. Uma das filhas, como vimos, filhas segundo São Gregório Magno, é inquietação, que pode estar conectado com a ansiedade. A inquietação é mais espiritual, a ansiedade, ao meu ver, tem fatores mais fisiológicos do corpo aí, né? Da alimentação. Então, combater a avareza, a soberba, praticando humildade, sobretudo se colocando sob a direção espiritual, sobre a avareza, buscar maior simplicidade, não acumular conhecimento. Aliás, eu li uma coisa interessante, né? Claro, aí no Brasil há outro problema que as pessoas não estudam muito. Aí quando a pessoa começa a estudar, quer estudar o que os outros não estudaram. Então, começa a estudar muito e desordenadamente, isso pode sobrecarregar e pode levar ao escrúpulo também, né? Estudar desordenadamente a teologia. Então ser mais simples de coração, não buscar tantas novidades, temas novos que fujam tanto de sua realidade de vida, estudar as coisas mais relevantes para a sua existência, os casos de consciência, por exemplo, do seu trabalho, não de questões remotas, e, e aceitar que você não vai entender tudo muito bem, aceitar que não vai ter um grande conhecimento de todos os dogmas de fé. Claro, você tem que aceitar todos, né? Mas a explicação teológica deles provavelmente nem sempre você vai ter. E aceitar isso, né? Ter essa simplicidade, pobreza de espírito. Sobre fator moral, acho muito importante, e vamos ver isso mais adiante no curso, principalmente duas virtudes. A principal delas, a prudência, eu acho que isso é pouco comentado. As pessoas não têm prudência e por isso acabam virando escrupulosas. Porque a prudência, uma das suas marcas é passar a lei geral para os casos concretos. Então a pessoa prudente sabe analisar e aplicar as coisas. Já o escrupuloso não.
Isso é ainda mais comum no que diz respeito a recém-convertidos. Então a pessoa começa a estudar hoje a fé, acumula aquele grande conhecimento, mas não sabe aplicar, porque lhe faltam exemplos concretos. E aí um remédio muito importante, analisar o comportamento de pessoas reais da sua paróquia, se possível, ver como elas estão agindo no dia a dia. Aliás, o catolicismo de internet agravou bastante os escrúpulos, porque você só vê as pessoas falando, você não vê a aplicação concreta. Então, uma coisa, como vimos, né, até nos sete pecados capitais, quase todos eles são genericamente mortal, mas na prática, pelo menos do ponto de vista de uma pessoa que quer viver a fé, você que está vendo esse curso aí provavelmente se encaixa nisso. Você está procurando um conhecimento mais aprofundado da fé, buscando estudar Santo Tomás, Tanqueré, Royo Marim. Na prática, a maioria dos pecados capitais são veniais em razão da imperfeição do ato, como é dito por Santo Tomás. Então é mais comum do que parece, né, uma coisa ser genericamente mortal, mas na prática ser venial. Então, tudo isso para dizer o seguinte, né, buscar ver como as pessoas estão vivendo isso, imitá-las. Falei do autismo agora há pouco, né? Autista tem dificuldade social, o superdotado também, às vezes ele acaba ficando isolado. Na verdade, todas as pessoas com algum tipo de neurodivergência acabam ficando mais isoladas. Também quem tem transtornos, superdotação não é transtorno, mas depressão, ansiedade, a pessoa acaba ficando mais isolada. Isso é negativo, é importante viver em sociedade, o ser humano é animal social, ter uma vida de igreja na sua paróquia, ver como as pessoas, ministros da Eucaristia, padres, catequistas, estão vivendo a fé católica. Claro, infelizmente há muitos escândalos, isso é fato, mas mesmo assim não deixar de analisar como essas pessoas estão vivendo, né? Claro, você compara com o que está escrito, se fugir muito da curva, né? Aí você considera pecado, né? Mas mesmo que as pessoas estejam praticando diferente, né? Mas em situações onde é mais obscura a aplicação do que está sendo dito num livro, né? Confiar nas suas pessoas próximas. Que mais? Então a prudência é muito importante nesse sentido para você aprender a analisar os casos concretos. Mais à frente no curso vamos desenvolvê-la. Eu acho que isso é pouco falado, né? O escrupuloso geralmente não é prudente, não sabe analisar a própria situação, acaba se focando muito em coisas abstratas, não tem muito a prática ali, né? Você mesmo também buscar aplicar o que estudou. Na internet também estamos mais propensos a julgar situações que não vivemos, que são existencialmente relevantes. Então a pessoa fica inquieta com isso, ela quer opinar. Melhor silenciar, né? Se aquilo não tem uma relevância existencial para você, não faz parte do seu trabalho, da sua realidade próxima, não opinar sobre aquilo, que isso vai ser fonte de inquietação para você. Que mais? Então falei da prudência. Fortaleza, esse também é outra coisa pouco falada. A pessoa julga muito, a pessoa escrupulosa, em muitos casos, julga muito a partir de seus sentimentos. Então vem os sentimentos feios e você tem que resistir, você tem que resistir não só ao pensamento, mas também aos sentimentos feios. Então a pessoa frequentemente confunde pecar com se sentir triste.
então veio o pensamento feio, se sentiu triste, então pecou. Não, o pecado é um ato da vontade, ter isso bem claro. Para ter pecado mortal, preciso ter matéria grave, é, o conhecimento suficiente, né, a consciência suficiente. Não se peca dormindo, sonhando. Só se você estimulou aquele sonho acordado, mas no geral, não, o que você vê no sonho não é pecado. E ter a liberdade, né? Condições psicológicas eventualmente podem afetar a liberdade, talvez medicação, né? Às vezes a pessoa está nessa situação aí, né? E, enfim, aí é bom levar sempre para o psicólogo e psiquiatra, diretor espiritual, colocar os casos para essas pessoas para que elas possam julgar. Estou dando apenas diretrizes gerais quanto a isso. Então, a fortaleza para resistir aos pensamentos, mais aos sentimentos até, né? Os sentimentos desagradáveis, porque a pessoa sem fortaleza sente uma tristeza, já fica muito abalada já com aquilo e pode até, enfim, né, interpretar coisas erradas. Então, a pessoa com maior fortaleza é menos propensa a ter escrúpulos. Essas são as duas virtudes, acho que mais importantes, além da obediência, sempre lembrando, obediência e humildade, pouco faladas a prudência e fortaleza. E essa aula está ficando longa, mas eu não quero fazer outro vídeo, vou fazer só uma observação sobre os sistemas de consciência. Eu falei dos tipos de consciência, né, rapidamente, a Lacha, que para ela nada é pecado praticamente, a farisaica, que para algumas coisas sem importância é pecado, e sem fundamento, claro, e outras que deveriam ser pecado para a pessoa com consciência farisaica não tem matéria, enfim, não é pecado. Ou seja, faz uma completa inversão, é hipocrisia. Consciência delicada, quer analisar tudo minuciosamente, mas com a serenidade e com a verdade, né? Porque o escrupuloso julga que algo é pecado com fundamentos bem ridículos e pequenos. Consciência tem a cauterizada, então, pô, eu falei que para consciência laxa nada é pecado, eu exagerei, dificilmente algo é pecado. A cauterizada é aquela pessoa que pecou, vive no pecado e não quer sair dele, é um endurecimento no do coração, muito difícil sair dessa situação. Então, como falei, a consciência escrupulosa, claro, a depender do grau, né? Depois da delicada é a melhor. Na verdade, só a delicada que não é viciosa e todas as outras são viciosas, mas a escrupulosa em grau leve pode ser uma mola propulsora para a virtude. Os sistemas de consciência, que é o seguinte: os sistemas de consciência são meios de responder às mais variadas situações com base na probabilidade. Ou seja, você se pergunta se algo é lícito ou não e para qual lado você deveria propender em caso de dúvida. Qual ação você deveria tomar? Se você está em dúvida, seria livre para seguir o que quiser? Ou se está em dúvida, deve seguir a lei? Então a igreja se manifestou contra os extremos, né? Os autores de teologia moral, em Groio Marim está no capítulo seguinte, dos tipos de consciência, tem o tussiorismo absoluto, o mitigado. Vamos aos dois condenados aí, o laxismo também. O tussiorismo é o seguinte: você tem que ter certeza absoluta para poder agir com segurança. Se você tiver uma dúvida remota,
de que aquilo é bom ou não, e mesmo assim você faz, está em pecado. Então eu dei o exemplo ridículo lá, né? Simples, a pessoa derrubou uma moeda na igreja e tem a seguinte dúvida: eu devo voltar para lá correndo porque há o risco de alguém tropeçar nela enfim, derrubar um vaso sagrado? No tucionismo absoluto, a pessoa julgaria que deveria sim voltar se tiver dúvida, mesmo que seja uma dúvida muito remota aí de uma coisa tão banal, porque a menor dúvida obriga. O tucionismo mitigado não foi condenado, mas quase, tem que ser um grau de certeza muito elevado, assim, sei lá. Eu gosto de, quando eu vou explicar os sistemas de consciência, usar probabilidade matemática a título de ilustração. Claro, a probabilidade da moral, da consciência é uma probabilidade qualitativa. Então, nem sempre coincide com a outra, né? É só essa observação. Então, no tucionismo absoluto, você tem que ter 100% de certeza que algo é lícito para você poder agir. No tucionismo mitigado, vamos colocar aqui 90% de certeza. Você pode ter uma dúvida bem tênue. E no laxismo, pode seguir qualquer opinião provável, mesmo que seja tenuamente provável. Então é basicamente o inverso. Se você tem 90% de certeza de que algo é errado, você pode fazer aquilo lá. É o laxismo, é o relaxo. Então, com uma possibilidade remota daquilo ser lícito, você poderia agir livremente. Então é como você agir em caso de dúvida. Vemos por aí, né? Eu creio particularmente que há um fundamento na razão natural, né? Vemos, obviamente, que se seguíssemos esses extremos aí, seríamos imprudentes ou, imprudentes no caso do laxismo ou no caso do tucionismo, a pessoa ia ficar doida, é algo humanamente impossível, né? Então, a vida do ser humano é incerta, é normal agir com dúvida, né? E muitas vezes o escrúpulo vem daí, da pessoa não aceitar que pode agir com dúvida. Muitas pessoas com escrúpulo acabam inconscientemente aderindo ao tucionismo. Não tão críticas dos sistemas, então é por grau de probabilidade. A igreja condenou o tucionismo absoluto contra teses jansenistas, está no Denzinger 1293. Espero que esse seja o mais recente, porque às vezes usavam uma edição antiga. Mas condenado por Papa Alexandre VIII. Tese condenada, hein? Não é lícito seguir nem sequer a opinião probabilíssima entre as prováveis. Então, se você tem várias alternativas, não seria permitido nem seguir a mais provável entre as prováveis. Tese condenada. Claro, você pode seguir a mais provavelmente correta, mesmo que surgir a liberdade. O tucionismo é justamente o 100% de certeza. Então, a igreja condenou essa tese. Tucionismo mitigado, estão tentando escapar da condenação aí, mas foi pouco defendido pelos teólogos. Vamos ver se tem comentário da condenação do laxismo aqui. Aqui tem uma longa discussão sobre os intermediários. A pessoa tem um certo... achei aqui o laxismo. Esse sistema foi expressamente rechaçado pela igreja. E por isso mesmo nenhum moralista católico pode defendê-lo. Inocêncio IX condenou em 1679 uma série de 65 proposições laxistas. Aí Denzinger do 1151 ao 1215.
entre as que figura a seguinte, que afeta todo o conjunto do sistema. Então tem várias condenações, lembrando, geralmente se apresenta a tese a ser condenada. Não é a tese boa. Então, geralmente os documentos papais apresentam a tese errada e falam, isso daqui é condenado. Então vamos ver uma condenação. Geralmente, ao fazer algo confiados na probabilidade intrínseca ou extrínseca, por tênue que seja, sempre agimos prudentemente enquanto não se saia dos limites da probabilidade. Então, aquilo lá, né? Mesmo que houver uma probabilidade tênue de uma coisa ser lista, vamos supor um exemplo assim, tem 90 teólogos, santos padres, Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos outros, que julgaram que algo é moralmente errado e ilícito. Aí tem um teólogo, por algum motivo, pode ser um lá na era patrística, que achou que não, que era permitido. Então existe uma razão provável para se julgar que aquilo seja lícito. Mas 90% dos autores foram contra e só um foi favorável. E assim, no nosso exemplo aqui eu não estou levando em consideração os argumentos, né? Aí provavelmente a situação dele ia piorar, né? Ter tantos autores renomados argumentando enfim, né? Na patrística, assim, né? Às vezes os autores não argumentavam tão profundamente, né? Na escolástica, ver argumentos intrínsecos mais profundos, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, vamos só para facilitar, considerar o número, né? Então tem 90 que é contra, diz que algo é proibido, e tem só um, por acaso, assim, talvez um lapso, não sabia muito bem, não tinha os outros teólogos sendo contra, achou que era permitido. Então é o seguinte, segundo o laxismo, por ter só um teólogo que defendeu isso, e sem nenhum argumento especial, só por causa daquele um teólogo é lícito seguir o que se quiser. Então, se todos os outros dizem que algo é proibido, por conta daquele um único teólogo, seria permitido. A igreja condenou isso como laxismo. Você precisa ter uma probabilidade sólida para agir com segurança. Seria outra situação, sei lá, 50-50, 50 autores de um lado, 50 do outro, outros casos também 60-40, aí ia pesar outros fatores. A igreja permite sistemas intermediários, os três mais seguros, ao meu ver. Aliás, para quem está começando aí, seguir o probabiliorismo. Então, se uma sentença, probabiliorismo vem de probabilior, de algo que é mais provável. Então, se é para você agir com segurança, aí no caso se refere à liberdade. Há no caso a antinomia aí, né, nessa discussão, a lei e a liberdade. Então seria mais provável a liberdade, então você tem segurança de agir sem pecar. Então vamos supor que tem 101 teólogos que falaram daquele tema. Claro, é uma ilustração para facilitar. Muitas vezes, poucas pessoas conhecem tão profundamente um tema que conhece a opinião de 100 teólogos, né? Claro, né? Graças a Deus as listas de esqueci agora, né? De elenco, reunindo as principais opiniões de autores. Mesmo assim, muito raro chegar a 100, geralmente se apresentam umas 10 opiniões e tá bom. Mas assim, só para ilustrar, né? 101, vamos colocar 101. Aí 50 diz que uma ação que está sendo debatida é ilícita e 51 diz que é lícita. Então, no probabiliorismo, aí sim você tem a probabilidade, a segurança de agir sem pecar. Se fosse 51 que diz
que é ilícito, ou seja, que aquela ação é má, contra a lei, e só 50 a favor da liberdade, então é, você respeita a potencial lei, você não age, aquela possível liberdade de fazer aquela ação em jogo, você não faz, você escolhe a opção mais segura. Então, o probabiliorismo eu acho mais seguro para se seguir de início, serve para a maioria dos casos. Você faz esse exame de consciência antes de agir, veja qual que é mais provável, claro, para as pessoas prudentes aí, né? Ah, eu esqueci de falar um detalhe muito importante, né? O prudente tem a connaturalidade. O que é isso? É como se o conhecimento fizesse parte dele, né, da aplicação. Então ele confere muito rapidamente dentro de si mesmo, ao passo que quem estudou muito por livros, assim, né, não praticou muito, é mais lento nesse raciocínio aí, né? Não é algo connatural. Então o prudente, ele faz essa rápida inspeção interior e já sabe, ó, essa é mais provável, essa é mais improvável. Para quem não tem tanto conhecimento, aí vai ter que fazer um exame um pouco mais demorado aí, né? Tentar buscar na memória o que, ou até na internet, né? Você pode usar para pesquisar em livros, ver o que os autores falaram, o magistério da igreja, padres, o seu pároco. Em necessidade aí, eu não recomendo muito esses grupos de WhatsApp aí, né? Ficar discutindo essas coisas de moral, porque nem todo mundo ali tem boa formação, pode gerar escrúpulos em outros, as pessoas vão te interpretar mal, mas enfim, isso é outra história. Mas você faz essa introspecção interior, esse exame de consciência, por assim dizer, e chega à conclusão: não, é mais provável que o que eu quero fazer seja ilícito. Então você não faz. Ou mais provável do que seja seja lícito. Então você é livre para fazer. O equiprobabilismo diz o seguinte: pode seguir a opinião favorável à liberdade, contanto que tenha tanto ou quase igual probabilidade quanto ao que está pela lei. Os equiprobabilistas restringem o seu sistema somente à dúvida acerca da existência da lei, enquanto que na dúvida relativa à cessação da lei afirmam ser necessário seguir a opinião que está pela lei. Então, quanto à cessação da lei, vale o probabiliorismo, mas quanto à existência ou não da lei, vale seria a liberdade, né? Então, se você tem dúvidas sobre a existência ou não da lei, tem 50 teólogos de um lado, 50 do outro. Então, nesse sistema, você é livre para fazer. Claro, mas se a lei continua ou não, você sabe que existe a lei, mas você tem dúvida se ela deixou de existir ou não. Sei lá, uma lei antiga, sei lá, uma lei eclesiástica de 1900, ela vale ou não? E você tem 50-50 de certeza de ser lícito ou ilícito. Então você não age como se ela não existisse, parte do pressuposto que continua a existir, é o mais seguro. Tem o compensacionismo, que é interessante, que é o seguinte: que você tem a probabilidade, uma probabilidade sólida, não laxista aí, né? Sei lá, talvez 40% aí de chance de ser lícito, mais 60% de ser ilícito. Contudo, por justa causa, por motivos graves, aí entra a compensação, você pode agir livremente, mesmo que a probabilidade seja menor. Não confundir com os fins justificam os meios, porque nessa situação, no utilitarismo,
os fins justificam os meios. Os fins. Eu estava pensando aqui se eu inverti, né? Os fins justificam os meios, mesmo quando o meio é certamente errado. Não é assim que funciona o compensacionismo. Você tem dúvida se aquele meio é errado, entendeu? Então vamos supor o seguinte: é mais provável na igreja, Santo Tomás o diz, que mentir é sempre pecado, não importa a situação. É claro, né? A mentira que não prejudica ninguém é pecado leve, mas mesmo em questão de morte, um santo não mentiria. Recorreria à restrição mental. Então, ao famoso exemplo dos soldados nazistas batendo na sua casa e vão perguntar se você tem um judeu ou não debaixo de sua casa. E você tem. Você deve fazer uma restrição mental, tentar disfarçar aí, né? Mas não diretamente mentir. Essa é a opinião de Santo Tomás e parece ser a opinião mais comum da igreja, objetivamente falando. Mas no exemplo aqui, agora entra a hipótese, vamos supor que você tem dúvida quanto a isso. Você ouviu alguns teólogos falando que não era bem assim, que pode mentir para salvar a vida, mas você tem uma dúvida muito tênue assim. Então vamos supor que você tem 60% de certeza que é sempre errado, mas 40% de que nem sempre é errado, que você pode mentir para salvar vidas. Para mim, eu tenho 100% de certeza que é sempre errado. E parece que os principais teólogos de todos os tempos defenderam que a mentira é sempre errada. Mas, enfim, hipoteticamente, na formação da pessoa, na consciência dela, né? Aí, o que acontece? O que a pessoa faz em caso de dúvida? Pelo compensacionismo, como está fazendo uma coisa boa, salvar uma vida, e a pessoa não tem tempo de pensar ali também, é uma situação extrema, né? Então ela vai lá e mente, porque ela estava em dúvida, tinha uma dúvida sólida, então aquilo ali não será nem pecado venial, nem será nem matéria leve, será um ato 100% meritório e sem nenhuma mancha, porque, claro, enfim, então a pessoa não peca de jeito nenhum, nem venialmente, nessa situação, em razão do compensacionismo. Claro, há outras situações mais graves aí, né? Então, sei lá, né? A pessoa pode perder o emprego, assim, vai, vai causar um grave dano para sua família, então, e ela tem dúvida, não é que ela tem certeza que é errado, e é uma dúvida sólida, ela tem uma grande probabilidade que aquilo não ser errado mesmo. Então, pelo compensacionismo, ela continua a fazer aquilo lá, faz o que lhe parecer mais adequado, em razão da compensação. Aí no caso do dinheiro aí, né? Claro, para sustentar a família, você mesmo, né? Vai que você corre o risco de passar fome. Então tem uma compensação grave para aquilo e você pode agir com uma probabilidade menor de estar seguindo a lei. A compensação, nesse caso, torna o ato lícito. Então, por que eu disse tudo isso? Né? Muito interessante e escrupuloso estudar essas noções, porque como eu disse, inconscientemente ele tende ao tussorismo, muitas vezes. Ele acha que precisa ter 100% de certeza para agir bem. Não, se você tem dúvida, e a dúvida como eu disse, né, mais provável que seja lícito, pode agir de consciência tranquila. Claro, né, às vezes a pessoa usa até os tópicos de Aristóteles aí, começa a fazer vários cálculos, sei lá, hoje em dia até
formalizaram, né, colocaram em simbolismo matemático a lógica de Aristóteles. Tem a lógica, como chama mesmo, do Kripke? O modal, a lógica modal que trata do possível, impossível. Aí a pessoa usa até simbolismo matemático aí, né? Aí, claro, né, é muito provável que se ela ficar obsessiva com isso, vai acabar tendo escrúpulo do mesmo jeito, né? Claro, vai mitigar um pouco, mas a raiz ainda tá ali, né? De ter muita obsessão em buscar a segurança, né? É como falei, o ideal é buscar a prudência e aí você vai fazer uma rápida introspecção interior e vai ver o que é mais provável segundo o que é mais provável aí, né? Isso bastará para agir sem pecar. A pessoa poderá agir de consciência tranquila ou simplesmente seguindo o diretor espiritual. Então é isso, meus caros. Esta foi a maior aula do curso, mas eu não queria gravar em 2 aulas. Fiquem com Deus, rezem por mim. Acho que é isso daí, né? Acho que foi uma aula bem interessante aí com um conteúdo pouco citado. Acho que é pouco falado da relação de escrúpulo com depressão, superdotação, autismo. São causas possíveis, né? Claro, não são causas imediatas, mas podem colaborar. Questão social. Também a questão da prudência e da fortaleza, acho que são pouco faladas. Evitar ler coisas, eu acho que eu não falei muito disso, mas às vezes até autores bons, né, dizem que a imitação de Cristo causa escrúpulos. Bom, eu não achei particularmente, né, mas como muitos padres dizem isso, vou seguir, né. Sobre teologia moral, também geralmente não é recomendável, porque a pessoa fica obcecada com a lei. O ideal seria a pessoa estudar teologia moral só depois de desenvolver bem a prudência, né? Que aí, como eu falei, tem os casos concretos, ver como é a realidade sua aí, faz essa rápida introspecção interior, né? Mas, por acaso eu estudei antes de receber esse conselho, ou talvez eu tenha teimado, agora eu não me lembro direito, mas não, eu acho que eu estudei um pouquinho de teologia moral antes de obter esse conselho mesmo, né? E acho que ajudou, né? Porque na teologia moral aí, né? Falou da probabilidade, né? Da formação da consciência. E, enfim, né? Mas não é recomendável estudar muita teologia moral, não. Seguir, então, os passos geralmente recomendados pelos padres aí. Obedecer sempre, já falei 200 vezes isso aqui, mas muito importante. Então acho que é isso, meus caros. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e até a próxima. Perdoe-me por qualquer falha. Obrigado pela audiência, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de estar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.